Shalom, que o Eterno abençoe a tua vida. Frutificar e começa mais um estudo para você, uma exposição bíblica. Dessa vez vamos falar sobre um tema específico. O nosso tema de hoje é sobre jejum. E a nossa base bíblica se encontra em Mateus, no seu capítulo 6, o seu versículo 16. Eu tenho certeza que se você atendeu o nosso chamado para estar vendo esse vídeo, é porque você tem ou dúvidas ou quer saber melhor sobre essa prática cristã, essa prática também dos judeus, e que é uma disciplina espiritual para cada um de nós. Então, vamos falar exatamente sobre esse tema com profundidade. Não vou conseguir exaurir, eliminar todos os temas, inclusive não vou falar sobre os tempos, por exemplo, o jejum parcial, o jejum total. Não vou falar sobre os tipos de jejum, mas vou falar sobre a sua importância, vou falar sobre como foi feito lá atrás com os judeus. Depois aqui, nesse versículo base, quando Jesus fala como fazer o jejum. Então, vamos ler o que a palavra diz. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Esse é o Frutificai oficial, começando agora. Ô família de Deus, eu quero começar aqui falando para vocês que esse tema, com certeza você já ouviu dizer, já deve ter até ouvido uma palestra sobre isso, não sei, ou nunca ouviu e tem curiosidade. Mas hoje falaremos sobre o jejum, que é um tema muito abordado, é um tema às vezes assim, muito falado, mas eu quero começar falando sobre a primeira ótica, que a gente tem que falar do início, né? Então, para a gente fazer essa cronologia, a gente fazer essa parte do início para frente, nós podemos pegar aí o jejum sagrado dos judeus. Vocês sabiam que no calendário judeu existe um jejum que nele é o mais importante? Ele se chama Yom Kippur. Exatamente, esse é o nome, Dia do Perdão. Queridos, esse dia é o dia mais alegre do calendário judeu. É o dia que representa o perdão de Deus. E o que acontece? Isso daí ocorre depois do Ano Novo judeu. Eles fazem um jejum completo. E aqui eu estou falando desse jejum específico para vocês entenderem. É um jejum sem água e sem alimento durante 25 horas. Queridos, é um jejum onde eles começam, depois do Ano Novo, eles fazem uma retrospectiva para saberem se eles cometeram, quais foram os seus pecados. Eles meditam, eles começam a pedir perdão pelas suas falhas, pelas suas faltas. Se porventura eles falaram algo contra algum irmão ou fizeram algo contra o seu próximo, eles são então ali, eles se fazem ali, se consertam. Eles vão até a pessoa, se consertam, se ele fez alguma coisa, ele vai lá. Então é um dia de realmente consertar o seu caminho, de voltar e fazer coisas boas. E tem uma base bíblica para isso? Tem sim. Em Levítico 16, 29 diz o seguinte: e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ele fala, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificação, e vós sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor, Yahvé. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, e isto é estatuto perpétuo.
Ou seja, é algo para se observar ad eterno. Então, uma coisa que hoje o Yom Kippur, ele é feito sempre nessa data do calendário judeu, e ele é feito dessa maneira. Interessante nós até mencionarmos que uma característica do jejum que está discriminado em Levítico é uma coisa que eu queria chamar a atenção dos amados, porque ali diz que nenhum trabalho fareis. Porque qual é o sentido de você fazer um jejum e estar trabalhando? Você está nas suas atividades cotidianas, corriqueiras, dos quais você não está meditando na palavra, você não está falando com Deus, não está orando, você não está separando o momento para o Senhor. Então, o Senhor falou, nesse dia, você não vai estar fazendo seus trabalhos cotidianos, nem vocês e nem os estrangeiros que peregrinam entre vós. Então, para vocês terem a ideia de que, de fato, esse é um jejum específico dos judeus. Eu queria trazer a título de conhecimento para que nós pudéssemos enriquecer aqui o nosso estudo, mas também tenho que falar sobre o jejum coletivo. E aí eu chamo a atenção que existe o jejum individual, aquele no qual você e Deus, você faz o seu propósito com Deus, você fala com Deus, você tem o seu objetivo, você quer jejuar, e também tem aquele que é coletivo, no qual é chamado a todos para um só objetivo. Veja comigo o livro de Esther, no seu capítulo 4, no seu verso 16. Hoje nós vamos olhar um pouquinho mais a Bíblia, que diz o seguinte: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais e nem bebeis por 3 dias. Jejum total, durante 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Ou seja, ela sabia dos riscos que no qual, aqui nessa passagem, só para recapitular, a Amã tinha o objetivo de exterminar os judeus. Esther, sabendo disso, ela então faz essa convocação a todos e pede que todos venham a fazer um jejum em prol dela, para que ela possa se apresentar diante do rei, sabendo que isso não era algo que era permitido. Ela tinha o risco de morrer caso o rei não lhe estendesse o cetro. Então, queridos, mais um exemplo aí de um jejum muito específico, do qual ele praticamente foi coletivo, em prol de um bem específico, de um objetivo específico. Mas nós temos também um jejum que foi feito na aflição. O rei Josafá, ele estava com medo dos seus inimigos. Em 2 Crônicas, no seu capítulo 20, nos seus versos 3 e 4, você vai verificar que ele faz um jejum coletivo em buscar o Senhor, em buscar a face do Senhor, para pedir o livramento, para pedir o escape, para que o Senhor intervisse na situação. Então, veja mais um tipo de jejum feito no momento de aflição, um outro para escapar também de mais uma das armadilhas que são feitas. Então, queridos, vejam 2 versículos, duas partes do livro do Antigo Testamento que são específicos. Em Esther foi um jejum completo de 3 dias, tanto ela e suas servas, como também os que estavam em Suzã fizeram. Aqui Josafá, ele vai fazer um jejum, só não há explicação de quanto tempo e se era total, mas foi feito sim um jejum em prol desse pedido. Bom, como eu disse aos amados, eu não quero me estender falando muito e exaurindo, até porque não tem como, mas eu quero agora falar sobre exatamente o versículo que é o base do estudo de hoje. Nós vamos falar sobre Mateus, no seu capítulo 6, nos seus versos 16 até o 18, que ele diz o seguinte: e quando jejuardes, veja bem,
Ele está falando e quando. Ele não está falando toda vez. Isso há uma grande diferença e eu quero trazer para os amados exatamente porque Jesus está falando e quando ele já está mostrando que haverá momentos necessários para o jejum. Ele não está aqui afirmando que o jejum é algo para ser feito de forma contínua. É algo que você deve inserir o tempo todo, todo dia vamos jejuar. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados. É como os hipócritas. E isso eu vou falar melhor mais à frente. Isso quando eu for determinar o que você não deve fazer quando você jejua e o que você deve fazer quando você jejua. Muito interessante. Porque desfiguram os rostos para que os homens pareçam que jejuam. Ou seja, você mostra, quer dizer, na verdade ali, Jesus estava falando para os seus discípulos, olha, aqueles ali, era uma classe de pessoas dos judeus ali, que faziam esse tipo de jejum, no qual seu rosto ficava contristado, ele deixava a barba ficar ali sem aparar, ele deixava ali, praticamente ele ficava com o rosto totalmente, como parecendo que estava padecendo, e a todos que o olhassem, já imaginavam que ele estava jejuando. E ali Jesus fala, em verdade vos digo, que esses já receberam o galardão, ou seja, recebeu a sua recompensa. Porque ele já mostrou que estava jejuando. E ele diz assim, tu porém, quando, novamente, jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que te está em secreto, ele te recompensará publicamente. Querido, o Pai te verá em secreto. Por quê? Porque o objetivo do seu jejum é particular. Porque o momento e o porquê você está jejuando é um momento seu. Mas se tornará público a sua recompensa a partir do momento que você vê Deus agindo na tua vida, através do jejum. Aonde você vê Deus atuando através daquilo que você está pedindo, naquilo que você está colocando diante do Pai. E isso se torna público. Muito bem, queridos. Dito isso, logo no início, eu quero agora fazer uma separação daquilo que não devemos fazer. Não devemos fazer quando jejuamos. Primeiro, como está dizendo ali, você não deve fazer o jejum com a aparência que está jejuando e ficar ali o tempo todo. Ai meu Deus, estou com fome. E aí a pessoa pode logo te perguntar, mas por que, fulano, você está com fome? Estou consagrando, estou jejuando. Né? Parece um título de espiritualidade, né? Parece que você está um nível a mais. Não, querido, não faça isso. Não faça isso. Esteja normal, esteja feliz, esteja em adoração, entronizando o Eterno. Segunda coisa, não mostre os homens que está jejuando, é exatamente uma continuação de não se mostrar contristado. Existem pessoas que têm E aí eu posso até fazer uma pergunta que você mesmo pode responder. Eu estou aqui querendo dizer que você não deve comunicar que você está jejuando? Bem, a questão não é essa. A questão é, será que é necessário você dizer que está jejuando? Será que é necessário você espalhar para os demais que você jejua? Isso é uma intimidade tua. A não ser que seja um jejum coletivo, como ali já foi dito, especificamente para um fim. Pede-se, por exemplo, a família, jejuemos em prol de uma situação específica familiar. Terceira coisa que nós podemos dizer aqui que não é bom fazer durante o jejum. Jejum não é uma prática diária, contínua, ininterrupta. Queridos, jejum ele não sobrepõe a oração.
você vê o jejum como uma prática, sim, dos judeus. Vocês podem verificar que falamos do Yom Kippur, que acontece uma vez ao ano, tá, queridos? Isso não quer dizer que o judeu não jejua, mas ele não coloca isso acima de oração, acima das suas preces, acima de entronizar o Eterno. E o que eu quero dizer é que mais importante é você entender que o jejum ele sempre vai estar combinado com a oração, mas a oração nem sempre precisa estar combinada com o jejum. O que isso está mostrando para nós? Que a oração é fundamental. O jejum é para momentos específicos. Por isto, eu chamei a atenção quando a palavra do mestre fala quando jejuares. Essa palavra quando já está mostrando que agora, quando nós olhamos para a palavra, quando lemos e ela fala orai sem cessar, você já vê que a oração ela estava sempre em evidência. Quando você vê o mestre, ele fez um jejum sobrenatural de 40 dias. Mas veja ali os momentos em que a Bíblia fala sobre ele orando. Muito mais vezes, queridos. Muito mais vezes. O que isso quer nos dizer? Que o jejum, ele é uma prática, sim, é uma disciplina espiritual para o cristão. Mas a oração é o fundamental. E mais uma vez eu digo que o jejum tem que ser combinado com a oração. Tem que ser combinado com separação ao Eterno para entronizar e meditar sobre os seus erros, sobre a sua vida, fazer uma autoanálise. Mais uma coisa que eu queria dizer e que não é que você não deve fazer, mas que você deve entender. Jejum não é uma prática que te dá poder. O poder, quem lhe concede é Cristo. O jejum é uma abstinência de alimento, no qual você vai estar buscando a Deus para que você tenha melhor entronização entre o Eterno e você, e Ele vai ter abertura para que Ele possa lhe mostrar aquilo que Ele deseja, para Ele poder agir na sua vida da forma que Ele deseja. Então isso você tem que entender. O jejum não é... Muitos falam assim, porque quando Cristo falou que os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, porque ele afirmou que só sai através de oração e jejum, ou jejum e oração, quer dizer que o jejum daria poder. Queridos, o jejum, ele vai te dar o discernimento de como agir. Ele vai te aproximar para você ter, seus ouvidos sensíveis à vontade do Eterno. Então, queridos, é uma disciplina espiritual que deve ser combinada com a oração. Bom, e aí eu quero dizer uma outra coisa que com certeza você já deve estar entendendo. O jejum sem um propósito, se você não for fazer um jejum no qual você entrega a Deus um propósito, você está passando fome. Você só está passando tempo sem você se alimentar. Se você não se separa, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não separa um tempo com o Eterno, você está passando fome. Você não está jejuando. Você não está numa prática espiritual. Você está somente passando um tempo, como às vezes nós esquecemos de comer, às vezes por causa de uma pressa, de uma coisa, de uma outra. Você está fazendo a mesma coisa. Só que ali você está fazendo conscientemente de que você não está comendo. Então não faça um jejum sem ter um propósito para fazê-lo e para realizá-lo. Tenha um propósito em mente e entregue esse propósito ao Eterno. E de preferência, o faça em oração sem mencionar. Isso daria um outro estudo. Mas se vocês quiserem mais, peçam que eu fale um pouco mais sobre esse assunto. Queridos, nós vamos ver aqui que Jesus também fala em Mateus 9, no seu versículo 14 e 15, sobre o jejum.
E ele vai falar exatamente porque houve uma indagação, um questionamento, porque chegaram para ele e disseram o seguinte: os discípulos de João Batista, eles disseram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Não está dizendo todo dia, muitas vezes. E os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Queridos, ele faz uma analogia a uma festa, onde está acontecendo um casamento, está tudo muito bem, está uma felicidade muito grande, e o esposo está ali, o marido está ali. Então por que a noiva estaria triste? Por que ela estaria contristada? Por que ela estaria ali com um motivo para poder jejuar? E Jesus estava ali. Mas haveria um momento em que o Senhor, o noivo, não estaria mais ali, e aí sim eles jejuariam. E isso Jesus já está falando depois que acontece o seu sacrifício na cruz, a sua ascensão e o seu retorno ao Pai. Queridos, então vale ressaltar que eu quero falar uma coisa muito interessante, que os fariseus, agora eu já estou falando na classe de pessoas que eu queria falar lá atrás, os fariseus eles tinham uma prática de jejuar pelo menos 2 vezes por semana. E eles faziam exatamente isso para mostrar que eles eram puros, santos. Eles davam esmola, eles pareciam que estavam realmente contristados. E olha, uma coisa muito interessante, naquela época os doutores da lei, eles fizeram uma emenda, de modo que na semana que tivesse um casamento, o jejum poderia ser suspenso. Então quer dizer, os fariseus, se estivessem numa semana de festa, eles não precisavam jejuar. Que interessante isso, né, querido? Muito bem. Agora eu quero terminar com o meu último versículo para poder dar como exemplo para os irmãos. Se encontra em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 13, no seu versículo 2. Você vai ver que nesse momento a igreja de Antioquia, ela estava em oração, ela estava ali num momento específico, e quando eles estavam servindo ao Senhor, olha só a palavra que começa, eles estavam servindo ao Senhor. Como se serve ao Senhor, meu querido? Em oração, em separação, em ficar ali, entronizando o Eterno. E aí, diz ali, complementando e jejuando, disse o Espírito Santo: separai ou apartai Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ali eles estavam em uma oração específica de disciplina espiritual, e nessa oportunidade o Eterno fala com eles para que venha ser separado Barnabé e Saulo para a obra do qual o Senhor já tinha específico. Queridos, não quero aqui que seja muito longo, mas é um assunto maravilhoso. Para dizer para vocês, agora eu vou falar como o jejum deve ser feito. Primeiro, faça com um motivo específico. Já falei isso lá atrás, mas agora estou ressaltando. Faça com motivo, senão é passar fome. Segundo motivo, faça o jejum combinado com oração, combinado com separação para estar com o Eterno, com autoanálise. Outra coisa, sempre que você fizer isso, você deve fazer não trabalhando, não combinado com seus afazeres. Não venha a fazer um jejum para ficar ali, vou trabalhar nisso, vou trabalhar naquilo, vou fazer isso, e olha, vou entregar, agora senti fome, vou entregar a minha consagração. Querido, você fez tudo o que tinha que fazer, praticamente não falou com o Eterno, não fez a sua autoanálise, nada disso, e praticamente entregou o seu jejum. Então, não faça isso. Evite anunciar
Evite dizer que está jejuando, a não ser que o objetivo do seu jejum seja coletivo. Mas de antemão, isso eu não estou dizendo assim, no seio de família, não é preciso você de repente chegar, você ter o seu marido, eu estou em consagração. Então, em relação à tua família, aqueles que estão muito próximos, você fala, de repente, porque às vezes a pessoa se preocupa, quer lhe dar alguma coisa de comer e tudo mais. Mas evite anunciar que está jejuando, tá bom? E como eu disse aqui, se tiver algo errado, se de repente na sua caminhada, você, naquele momento de separação, lhe vem à mente, corra para consertar, corra para pedir perdão, corra para fazer o que é correto, porque é nesses momentos em que o Eterno fala conosco, é nesses momentos que até lendo a palavra, o Senhor nos mostra aquilo que precisamos. Então, se há algo o Senhor te mostrar no jejum e que pode ser um motivo de estar atrapalhando a tua vida, corra para consertar, corra para fazer. E agora, para finalizar, queridos, eu queria mostrar para os irmãos que a ciência, agora já estou indo para outro campo, mas é importante dizer, até para você ficar informado, a ciência também reconhece benefícios do jejum, como por exemplo, ele diz que reduz os riscos de doença arterial, coronariana e diabetes, queridos. O jejum faz bem para isso, mas ele ajuda a ter alterações significativas nos níveis de colesterol no sangue. Ele ajuda a pessoa a ter essas alterações significativas para melhor em relação ao colesterol. Ele também estimula as células estaminais a produzir as células que combatem aquilo que vem a trazer mal ao nosso organismo. Então, ele faz também com que nós venhamos a descartar partes do sistema imunitário que possam danificar o nosso corpo. Tem várias coisas muito boas. Outra coisa, induz a um processo de reparação celular, removendo impurezas. Então todos nós sabemos que em todo tempo nós temos morte celular, mas aqui ajuda no processo de reparação. Mas ele também apoia no incremento do hormônio do crescimento humano. Em elevados níveis desse hormônio facilita a queima de gordura. Então, queridos, aqui eu não estou falando que jejum é dieta, mas ajuda o organismo. E aqui é evidente que com isso também ajuda na perda de peso, mas não é dieta. Isso daí é uma disciplina espiritual, o que é totalmente diferente. Eu espero, meu querido, eu não pedi, mas venho pedir agora, que se você gostou de todas essas informações que eu falei do Yom Kippur, que eu falei também das referências que nós temos do Antigo Testamento, de Josias, de Esther e de muitos outros, e falei detalhadamente agora, se inscreve no canal, querido. Faça parte do Frutificai Oficial. Nos prestigie em estar falando da palavra dos amados. Se vocês quiserem continuação sobre esse assunto, por algo mais específico, falar sobre o jejum intermitente, o jejum total, o jejum parcial, eu também posso fazer um separado. É só vocês pedirem, é só vocês estarem conosco e comentarem. Então, queridos, que Deus abençoe a tua vida, que o Eterno possa estar contigo e que você possa fazer um jejum abençoado, combinado de forma correta, para que seja assim uma graça na tua vida. Que o Senhor abençoe a tua vida, tua família, tua casa, teu ministério, tua caminhada, em nome do Deus Todo-Poderoso. Shalom.